Muita gente diz por aí que, atualmente, a comunidade LGBT+ está desunida, que ninguém se gosta e que esse coletivo está sendo fraturado com diversas disputas. Nesta discussão, alguns apontam que antigamente era muito melhor e as pessoas eram mais unidas. Mas será que essas percepções fazem sentido? Neste podcast, quero conversar com vocês sobre essa alegada desunião e sobre as nuances da própria ideia de comunidade LGBT no Brasil. Se você gostou da proposta e quer participar deste debate, dá o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar esta conversa pela seguinte pergunta. Afinal, por que a comunidade LGBT+ é tão desunida? Para respondermos a esta indagação, eu gostaria de fazer uma provocação a vocês. Qual é exatamente a comunidade humana que é 100% unida, todas as pessoas se amam e todo mundo concorda o tempo todo? Entre os cristãos, há mais de 30 mil denominações, cada uma delas dizendo que tem a verdade e que a outra vai para o inferno. E mesmo dentro de uma igreja, há diferentes grupos e pessoas que não se bicam. O mesmo se aplica entre muçulmanos, judeus, budistas, etc. No movimento negro, há vários grupos com visões divergentes. Entre os indígenas, diferentes tribos e etnias disputam liderança e representatividade. Entre partidos políticos, então, nem se fala. No PT e no Partido Novo, por exemplo, há grupos que mal se falam e se odeiam. Até mesmo dentro de uma mesma família com 10 pessoas, há indivíduos que não se gostam e não se dão. Então, assim, se disputas e divergências fazem parte de todos os grupos humanos, por que devemos cobrar uma união absoluta das pessoas LGBT em torno de um ideal de comunidade? Será que isso é viável? Ou é um pouco de utopia? Não seria exigir dos LGBTs algo que todo o resto da sociedade não pode dar? Isso posto, eu quero conversar com vocês sobre a própria natureza da palavra comunidade LGBT aplicado ao contexto social brasileiro. Muitas vezes nós repetimos certos conceitos por aí sem parar para saber de onde eles vieram ou sem refletir sobre se eles se aplicam à nossa realidade. Muita gente diz que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, os LGBTs são mais unidos e atuam mais como um grupo coeso. Alguns associam isso ao fato de, no estrangeiro, as pessoas serem melhores, mais inteligentes, mais organizadas e terem mais consciência de classe. Bem, isso é uma possibilidade, mas também tem o outro lado dessa história. Não sei se você já foi nos Estados Unidos, mas caso não tenha ido, uma simples visita ao país permite observar que naquele lugar é tudo muito dividido geograficamente. Naquelas terras, você percebe o que é um bairro negro, latino, judeu ou apenas um lugar feito para brancos ou chineses. Na Europa, também há muitas comunidades de imigrantes diversos vivendo em grupos fechados, como as comunidades cigana ou muçulmana. Claro, as pessoas circulam por entre esses vários espaços, mas lá no fundo, você sente quem é o dono do pedaço a partir da vibe do local. Isso ocorre porque nesses lugares as pessoas não se misturam e também se hostilizam muito mais. Logo, elas vivem em comunidades por causa da necessidade de autoproteção e devido a uma série de fatores históricos que não vou dar conta de abordar neste programa. Isso significa que naquele contexto cultural, a palavra comunidade se aplica muito bem e faz total sentido. Só que no Brasil, a coisa é mais complicada do que parece. Nós usamos este termo muito para se referir às favelas. E, de fato, a vida nesses lugares se assemelha muito a uma comunidade, quase no nível dos feudos medievais. Só que no caso brasileiro, o recorte sempre foi basicamente econômico. Ainda que as favelas contenham um grande contingente de pessoas negras por razões históricas, elas também são habitadas por pessoas de várias outras cores, inclusive muitos brancos. Todos esses indivíduos se mesclam entre si no convívio e na miscigenação. Em outros lugares, não é assim. O que eu quero dizer a vocês é que, devido à natureza da cultura brasileira, sempre foi muito difícil determinar comunidades absolutas por aqui, da mesma forma como se aplica em outros países. No Brasil,
os conceitos e suas fronteiras nunca foram muito nítidos. Aqui, as coisas sempre são mais ou menos, são e não são ao mesmo tempo. E é aí que entra a comunidade LGBT. Por mais que este grupo seja historicamente muito discriminado, no Brasil, a bicha, a travesti, o viado e a sapatão sempre fizeram parte da sociedade em diferentes graus. Antigamente, era muito comum as favelas serem bem mais tolerantes do que o asfalto, e esse grupo encontrar lá um espaço de acolhimento. Também, muitos LGBTs encontravam refúgio nos cultos africanos, coisa que não existe nos países desenvolvidos, por exemplo. Então, essa ambiguidade no pertencimento pode ter contribuído para que não desenvolvêssemos um senso de pertencimento tão aguerrido em direção a uma comunidade LGBT. Não sei se vocês já repararam, mas em nenhum lugar do Brasil existe um bairro gay, como existe nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa. O máximo que chegamos é uma ruazinha de Ipanema, como a Farm de Amoedo. E mesmo assim, nem é tão gay assim. Isso porque nós estamos imersos na sociedade. Por mais homofóbica que seja a sociedade brasileira, parece que na gringa a coisa sempre foi muito pior. Tão ruim a ponto de levarem eles a criarem espaços totalmente gays, negros, chineses, etc. Também não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos existem muitos transgêneros entre a população de rua. É verdade que no Brasil até vemos algumas travestis em situação de mendicância, mas na América do Norte isso é bem mais visível. No nosso país, por mais pobre que seja uma travesti, a existência das favelas faz com que elas ao menos tenham um cantinho para morar, e lá se misturam com o resto da sociedade. Na favela de Rio das Pedras, por exemplo, você vê várias travestis circulando. Então assim, a comunidade LGBT aqui existe, mas não com aquele grau de coesão social que encontramos em outros lugares do mundo. Isso acontece por uma série de fatores ligados à geografia social brasileira. Se isso é bom ou ruim, eu deixo a vocês a resposta. Mas fato é que é bem difícil transplantar conceitos sociológicos da realidade de outros países para a nossa própria realidade. Com essas reflexões, o que estou dizendo a vocês é que por aqui a comunidade LGBT talvez tenha uma natureza um pouco diferenciada em relação ao resto do mundo. Em vários outros países europeus e até nos Estados Unidos, a homossexualidade era um crime até recentemente. No Brasil, desde 1822, ela já não é mais um crime. Isso pode ter influenciado fortemente a autopercepção que muitos LGBTs brasileiros têm de si mesmos. A partir dessas informações, gostaria de responder a questão colocada no início. Afinal, antigamente a comunidade LGBT era mais unida? Mas se você quiser saber a resposta desta pergunta, antes, dá aquele like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Foi? Então beleza. Muitas pessoas LGBTs que são mais velhas estão com um certo saudosismo de um tempo onde elas e seus pares pareciam ser mais unidos ou cuidar mais de si mesmos. Também dizem que havia um forte senso interno de comunidade. Mas será que isso é verdadeiro? Olha, esta percepção tem algum grau de verdade, mas há alguns poréns nela. Na verdade, bastante poréns. Primeiramente, naquele mundo antes da internet, não havia tantas informações disponíveis e nem tantos homossexuais que interagiam entre si. A vida gay acontecia apenas em alguns lugares dos grandes centros urbanos. E tudo era muito incipiente em termos de debates, ideias, identidades, práticas, experiências, etc. Naqueles tempos, Deus só havia feito 5 sexos: homem, mulher, viado, sapatão e travesti. Ademais, o grupo de LGBTs assumidos e de pessoas que falavam abertamente sobre essas questões era infinitamente menor. Hoje em dia, novas identidades e problemáticas estão surgindo e desafiando outras verdades que antes eram mais estáveis. O que quero dizer é que no passado éramos numericamente bem menores e não estávamos tão expostos a divergências de opiniões
como estamos hoje. Atualmente, homossexuais do Oiapoque ao Chuí interagem entre si e se confrontam em termos de subjetividades e experiências de vida distintas. E é inegável que neste contato com o diferente irão surgir muitas divergências. Também devemos adicionar que naquela época, LGBTs não podiam frequentar outros espaços da sociedade normalmente. Sua vida era basicamente em guetos frequentados por pessoas das redondezas, ou seja, basicamente da mesma classe social. E muitos deles eram expulsos de casa e só tinham uns aos outros como sua família. E com o advento da AIDS, as pessoas precisaram se ajudar ainda mais. Todos esses fatores conjugados davam um senso de pertencimento e uma noção maior de comunidade. Hoje em dia, circulamos mais pela sociedade, muitos LGBTs estão inseridos em suas famílias e o vírus HIV já não é mais o que já foi. Isso significa que muitos dos elementos que levaram a uma união maior da comunidade já não estão mais tão presentes. Dessa forma, embora muitos LGBTs mais velhos possam estar idealizando a sua juventude ao falar do passado gay, é realmente verdade que antigamente havia maior sensação gregária na comunidade. Contudo, essa sensação era o resultado de uma forte marginalização deste grupo. A idealizada harmonia tinha a ver muito mais com uma natureza sociológica e contextual do que com o fato de as pessoas antigamente serem melhores. E aí eu lhes pergunto, será realmente que a vida marginal era boa? Será que queremos voltar a esse passado em nome de um ideal idílico de uma comunidade LGBT? Deixo essas perguntas para vocês responderem. Mas seja qual for a resposta, o que eu quero dizer a vocês é que tudo nessa vida tem um grau de ambiguidade. Antigamente tínhamos uma coisa, mas não tínhamos outras. Hoje temos algumas coisas e não temos outras. E assim é a vida, cheia de tons de cinza. Por fim, para terminarmos este vídeo, a comunidade LGBT certamente existe no Brasil. Mas exigir que todo um grupo concorde com tudo e todos se deem bem o tempo todo é um pouco de utopia. Somos um grupo difuso e heterogêneo, cujo único denominador comum é a luta por direitos, aceitação e respeito. Não devemos nunca perder isso de vista. Contudo, não somos uma congregação. E mesmo em congregações religiosas, há muitas disputas e divergências. Vejam só a comunidade hétero, por exemplo. É feminicídio, agressão doméstica, adultério, filhos abandonados, roubos, amigos que se matam por causa de mulher. A comunidade hétero também parece ser bem desunida. Logo, acho que devemos ter uma visão mais adulta sobre a realidade e aceitar as coisas como elas são. Ademais, a ideia de comunidade LGBT enquanto um grupo que tem que estar unido o tempo todo, independentemente de qualquer coisa, traz à tona questões como hierarquias identitárias. Para vocês entenderem o que é isso, permitam-me dar um exemplo. Vamos supor que haja um prédio pegando fogo. Em um apartamento há um casal hétero simpático. No outro apartamento, há 2 gays que você odeia e que você sabe que fazem mal aos outros. Você só pode salvar ou um ou outro. Quem vocês salvariam? A ideia de comunidade LGBT, quando levada às últimas consequências, nos leva a colocar a nossa identidade acima de toda e qualquer coisa. Contudo, sabemos que há pessoas desse grupo que fazem mal e pessoas de outros grupos que são seres humanos bem melhores. Neste caso, a qual comunidade eu devo pertencer? O que deve pesar mais na minha vida? Sobre isso, vale ressaltar o quão problemático pode ser a ideia de comunidade LGBT se levada às últimas consequências. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar do icônico seriado Queer as Folk sobre a vida gay, certo? Se você olhar com atenção para aquela obra, verá como aqueles gays dos finais da década de 90 viviam num mundinho fechado e paralelo em relação ao resto da sociedade. Certamente é gostoso você estar entre seus pares,
Mas isso também corre o risco de nos tornar bitolados. É só ver o que acontece com uma boa parte dos evangélicos. Tem fiel que não sai da igreja e a vida dele é aquilo ali. A noção de comunidade LGBT corre o sério risco de nos fechar em muros. Um muro pode ser bom porque ele nos protege, nos dá segurança e senso de pertencimento. Contudo, ele também nos aparta de tudo que é exterior. Nós devemos ajudar nossos pares LGBTs na medida do possível. Devemos entender que somos parte de um coletivo abstrato e lutar por nossos direitos. Mas na vida real, a nossa comunidade mesmo é aquelas pessoas com quem temos afinidades emocionais e espirituais. A comunidade LGBT conquistou muitas coisas, mas não dá para exigir dela algo que ela nunca se propôs. Acima de quaisquer conceitos diferenciadores, pessoas são pessoas. Essas foram algumas das minhas reflexões sobre o conceito de comunidade LGBT aplicado ao Brasil. Mas e vocês? O que pensam sobre as questões pontuadas aqui? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!